Olá, queridos alunos e alunas! Hoje, estaremos embarcando em uma jornada fascinante pela genética animal aplicada. Nesta aula, exploraremos os aspectos gerais dessa ciência essencial que desempenha um papel vital no desenvolvimento da área de produção animal e na busca pelo aumento da eficiência desse setor. Vamos nos aprofundar em alguns conceitos fundamentais, exemplos práticos e a importância da genética básica para a produção animal. Então, preparados? Vamos começar! Vamos recordar. Qual é a importância da genética na área animal? A genética é a base para o melhoramento das espécies animais ao longo dos séculos. Ela nos permite selecionar características desejáveis e eliminar as indesejáveis, moldando as raças para atender às nossas necessidades. Além disso, veremos como a genética é essencial para o desenvolvimento da medicina veterinária, fornecendo informações cruciais para diagnósticos precisos e tratamentos adequados em animais. Mas antes, essa aula é uma iniciativa do professor Alex, com o objetivo de ensinar e popularizar a genética. Desse modo, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Juntos formaremos uma comunidade forte. Deixe seu like e compartilhe. Ao final do vídeo, deixe sua opinião nos comentários e ajude seu professor a melhorar. Finalizamos a última aula com um questionamento. Como aumentar a eficiência dos setores de produção animal? Bem, neste ponto, vamos entender a necessidade de buscar eficiência na produção animal. A genética entra como uma ferramenta indispensável nesse processo, permitindo a seleção de animais mais produtivos, resistentes a doenças e adaptados ao ambiente. Veremos como a aplicação correta da genética pode impulsionar a rentabilidade e sustentabilidade nos setores de produção animal. Como uma ferramenta poderosa, a genética desempenha um papel crucial em várias áreas da ciência, medicina e tecnologia. Ela estuda a hereditariedade e as características dos organismos vivos com base na análise do DNA, que é o material genético que contém as informações necessárias para o funcionamento e desenvolvimento de um organismo. Sua aplicação também levanta questões éticas e legais, especialmente quando se trata de testes genéticos, terapia genética e manipulação genética. Nesse ponto, podemos perceber isso por meio de exemplos. Pense comigo. E o que buscamos ao comprar material genético? Na bovinocultura, a genética tem sido revolucionária. Como a aquisição de material genético, como sêmen, embriões e touros reprodutores, tem permitido disseminar características desejáveis em todo o rebanho, aprimorando a produção e a qualidade do gado. Na realidade, buscamos o material genético, contido nos cromossomos, DNA. O DNA é uma molécula complexa que contém todas as informações genéticas necessárias para o desenvolvimento e funcionamento do organismo. Ele carrega as instruções para a síntese de proteínas e é responsável por determinar as características físicas, fisiológicas e comportamentais dos indivíduos. Nesse sentido, a genética começa no nível molecular. Exploraremos o dogma central da biologia molecular, que descreve o fluxo da informação genética. Vamos entender o papel do DNA, a molécula que carrega as informações genéticas, e como ela é transcrita em RNA e traduzida em proteínas, fundamentais para a expressão das características dos animais. Para isso, uma outra aula foi preparada para completar esse conhecimento. Como objetivo desse momento e visualizar a importância da genética animal de forma geral, discutiremos sua aplicação como forma de se fazer uma avaliação genética. Uma avaliação genética permite identificar o melhor animal? Ou devemos buscar o ideal? Esse questionamento é muito comum em genética e melhoramento animal. Na verdade, o melhor pode não ser ideal, pode significar que a melhor opção disponível em determinada situação não é perfeita, mas ainda assim é a mais adequada ou vantajosa em comparação com outras alternativas. Nesse sentido, é uma forma de reconhecer que não existe uma solução perfeita para todos os problemas, e, às vezes, precisamos escolher entre as opções disponíveis, mesmo que nenhuma delas seja completamente ideal. Na avaliação genética, sua eficiência é medida na qualidade de informação dos animais disponível e também na forma que esta informação estará sendo usada. Além disso,
é percebida uma constante evolução das metodologias de estimação do valor genético. O objetivo dessa evolução é ser mais eficientes. As avaliações genéticas permitem que os criadores identifiquem animais com maior potencial para melhorar a qualidade do rebanho em relação às características desejadas. Ao longo dos anos, os métodos de estimação do valor genético em bovinos evoluíram consideravelmente. Veremos desde os métodos tradicionais até as técnicas mais avançadas, como as análises genômicas, que têm possibilitado estimativas mais precisas e confiáveis do potencial genético dos animais. No início, os métodos tradicionais se destacaram. Estes foram usados nas primeiras tentativas de melhoramento genético em bovinos. Eles consistiam principalmente em avaliações fenotípicas, observando características externas dos animais, como peso, tamanho e cor da pelagem. Apesar de serem os primeiros passos nessa área, esses métodos eram limitados, uma vez que não consideravam o valor genético real dos indivíduos, levando a escolhas menos precisas. Após as avaliações por meio de pedigree e parentesco, com o avanço do conhecimento sobre a transmissão das características hereditárias, surgiram os métodos baseados no pedigree e no parentesco entre os animais. Essas informações permitiram estabelecer relações genéticas entre os indivíduos e estimar o valor genético com base na genealogia. Embora um passo significativo, esses métodos ainda eram influenciados por fatores como a variabilidade do ambiente e o acasalamento descontrolado, resultando em estimativas menos precisas. Análise de dados genéticos e tecnologia da informação. A partir daí, chegaram as análises de dados genéticos e tecnologia da informação. Assim, as avaliações genéticas tornaram possível processar grandes quantidades de informações. Essa nova abordagem permitiu o uso de algoritmos e métodos estatísticos mais sofisticados, proporcionando estimativas mais precisas do valor genético dos animais. Com isso, a seleção e o cruzamento dos bovinos se tornaram mais direcionados e eficientes. A partir desse ponto surgiram os marcadores moleculares. Com a descoberta de marcadores moleculares, como microsatélites e SNPs, a avaliação genética de bovinos deu um salto significativo. Os marcadores moleculares são regiões específicas do DNA que variam entre os indivíduos e estão relacionados a características de interesse. A utilização desses marcadores permite uma avaliação genética mais precisa e detalhada, com ganhos substanciais em acurácia. Mais recentemente chegamos na era das análises genômicas, o que revolucionou completamente a estimação do valor genético em bovinos. As análises genômicas envolvem o sequenciamento completo do genoma dos animais, proporcionando uma visão abrangente e detalhada de todas as suas características genéticas. Essa abordagem torna possível identificar com precisão os genes relacionados às características desejáveis, permitindo uma seleção mais direcionada e eficiente. E finalmente, os avanços nas tecnologias de modelagem estatística e computacional permitiram a criação de modelos de predição mais sofisticados. Esses modelos integram informações genômicas, genealógicas e fenotípicas, proporcionando estimativas altamente precisas do valor genético dos animais. Com os modelos de predição, é possível avaliar o potencial genético de um bovino ainda jovem, o que acelera consideravelmente o progresso genético das populações. E onde estamos? Como o Brasil vem desenvolvendo essa área? Será que somos pioneiros e estamos na vanguarda do melhoramento genético internacional ou somos tradicionalistas e apegados a métodos que há muitos anos são praticados e apresentamos pouca evolução? A resposta para esses questionamentos é: um pouco de tudo. Nosso país possui amplo domínio de tecnologias atuais e existem propriedades rurais que praticam os métodos mais atuais, disponíveis no mercado. Contudo, tais métodos são caros e necessitam de grandes investimentos na aquisição de tecnologias e na capacitação de mão de obra. Além disso, o setor de criação de bovinos é, em muito, tradicionalista, o que resulta em tomadas de decisões guiadas por uso de conhecimentos de baixa eficiência. Grande parte da justificativa para essa ocorrência encontra-se no fator econômico.
Existe, em nosso país, uma grande distância entre os produtores convencionais e os produtores de elite, os quais direcionam e controlam os caminhos do melhoramento genético nacional. Esse comportamento, entre aspas, obriga a maioria dos produtores brasileiros a serem seguidores de tendências, e não tomadores de decisão. E você? Concorda com minha opinião? Deixe a sua nos comentários. Me ajude a aprender mais sobre esse setor. Você pode estar perguntando: o que influencia no desempenho dos animais? O desempenho dos animais é influenciado por uma série de fatores, que podem variar dependendo da espécie, raça e do ambiente em que os animais são criados. Esses fatores podem ser divididos em diferentes categorias. Algumas delas são: a alimentação. Uma nutrição adequada é essencial para o desenvolvimento e crescimento saudável dos animais. A qualidade e a quantidade dos alimentos fornecidos, bem como o balanço de nutrientes, influenciam na produção, ganho de peso e reprodução dos animais. Manejo. O manejo adequado é fundamental para garantir o bem-estar dos animais. Isso inclui práticas como a limpeza e higienização das instalações, vacinação, controle de parasitas, procedimentos de ordenha, entre outros. Saúde, e a saúde dos animais é crucial para o bom desempenho. Doenças e infecções podem afetar negativamente a produtividade e levar a perdas econômicas. Manejo reprodutivo. Em criações destinadas à reprodução, o manejo reprodutivo desempenha um papel essencial. O controle dos ciclos reprodutivos, a seleção de reprodutores adequados e o acompanhamento da fertilidade influenciam na taxa de reprodução e no desenvolvimento dos filhotes. Em resumo, o desempenho dos animais é uma interação complexa entre fatores genéticos, ambientais e de manejo. A otimização desses aspectos é fundamental para alcançar animais saudáveis, produtivos e bem adaptados ao ambiente em que são criados. A compreensão e o gerenciamento desses fatores são essenciais para o sucesso na produção animal. E a genética? Ela é capaz de influenciar o desempenho dos animais? E qual é a sua importância? Bem, o potencial genético de um animal é um fator determinante para o seu desempenho. Características herdáveis, como taxa de crescimento, produção de leite, resistência a doenças e eficiência alimentar, são influenciadas pelo material genético transmitido pelos pais. Contudo, o investimento em genética deve ser realizado com prudência. As ações, anteriormente citadas, devem ser dominadas primeiro, antes de investir massivamente em genética, ou seja, não é recomendado aos produtores partirem para elevados investimentos em sêmen, embriões, entre outros, caso alimentação, manejo, mão de obra, sejam fatores limitantes. O modelo afenótipo é o resultado da interação entre genótipo e ambiente e é uma importante concepção da genética e da produção animal. Ele destaca que o fenótipo observado de um animal, suas características físicas e produtivas, é uma combinação do seu genótipo, material genético herdado dos pais, e das influências do ambiente em que ele é criado. Essa interação entre genótipo e ambiente é de extrema importância na produção animal pelos seguintes motivos. Na adaptação. Cada ambiente possui suas particularidades climáticas, de manejo, nutrição e saúde. Animais com diferentes genótipos podem apresentar níveis variados de adaptação a essas condições específicas. Portanto, compreender a interação genótipo-ambiente é fundamental para selecionar animais que se adaptem melhor ao local de criação, resultando em maior bem-estar e produtividade. Na seleção de genótipos adequados. Conhecer a interação genótipo-ambiente permite identificar quais linhagens ou raças são mais eficientes e produtivas em determinados sistemas de produção. Dessa forma, é possível realizar uma seleção mais direcionada, buscando animais que apresentem melhor desempenho no ambiente em que serão criados. No manejo e nutrição. O conhecimento sobre a interação genótipo-ambiente também é essencial para o planejamento do manejo e da nutrição dos animais. Saber como o genótipo responde a diferentes práticas de manejo e regimes alimentares permite ajustar as estratégias para melhorar a produtividade e a saúde dos animais. Na economia.
Selecionar animais mais adaptados ao ambiente de criação pode resultar em menor uso de recursos, como alimento e medicamentos, tornando a produção mais econômica e sustentável. No melhoramento genético, o entendimento da interação genótipo-ambiente é fundamental para a criação de programas de melhoramento genético. Ao levar em consideração as influências do ambiente, é possível desenvolver animais com características mais desejáveis e adaptadas às condições específicas de cada região ou sistema de produção. Na previsibilidade, considerar a interação genótipo-ambiente permite realizar previsões mais precisas sobre o desempenho dos animais em diferentes condições. Isso é especialmente importante para a tomada de decisões na produção animal, buscando minimizar riscos e maximizar resultados. Por fim, o modelo afenótipo é o resultado da interação entre genótipo e ambiente e é de extrema importância na produção animal, pois nos permite entender como as características dos animais são influenciadas tanto por seus genes quanto pelo ambiente em que são criados. Essa compreensão é fundamental para melhorar a eficiência produtiva, o bem-estar animal e a sustentabilidade dos sistemas de produção animal. Contudo, a possibilidade de prever um fenótipo é dependente, diretamente da acurácia. Esta desempenha um papel fundamental neste modelo. A acurácia é uma medida de confiabilidade das estimativas genéticas e indica o quão bem as informações genéticas preditivas refletem o verdadeiro valor genético de um animal. Ela está diretamente relacionada à precisão das previsões do desempenho futuro com base nas informações disponíveis. A importância da acurácia para esse modelo pode ser destacada nos seguintes pontos. Em tomada de decisões precisas, onde a acurácia fornece uma estimativa da confiabilidade das informações genéticas. Quanto maior a acurácia, mais confiáveis são as estimativas genéticas. Isso permite que produtores, criadores e selecionadores façam escolhas mais precisas na seleção de animais para reprodução e produção, buscando melhorar as características desejáveis e adaptadas ao ambiente. Em possibilitar a redução de erros de seleção, e a alta acurácia reduz a probabilidade de erro na seleção de animais com base em suas características genéticas. Isso é especialmente importante no melhoramento genético, pois minimiza a possibilidade de selecionar animais com estimativas inflacionadas ou subestimadas de seu verdadeiro valor genético. Por maximização do progresso genético, com informações genéticas mais precisas e confiáveis, é possível realizar uma seleção mais direcionada e eficiente. Isso leva a um progresso genético mais rápido e consistente, com ganhos mais significativos nas características de interesse ao longo das gerações. Nas avaliações do impacto do ambiente, a acurácia também permite avaliar o grau de influência do ambiente nas características dos animais. Ao conhecer a interação genótipo-ambiente, é possível estimar o impacto relativo de cada fator e ajustar as práticas de manejo, nutrição e saúde para otimizar o desempenho dos animais em diferentes condições. Adicionalmente, existem uma infinidade de outros fatores que poderiam qualificar ainda mais a importância da acurácia, mas em suma, ela é de extrema importância para o modelo afenótipo é o resultado da interação entre genótipo e ambiente na produção animal, pois permite avaliar a confiabilidade das informações genéticas, tomar decisões mais precisas, reduzir erros de seleção e maximizar o progresso genético. Entretanto, a genética, como muitas áreas do conhecimento humano, não pode ser plenamente definida em uma pequena frase. Genética é a ciência que estuda a hereditariedade e a variação de características dos organismos. O estudo da genética básica é de fundamental importância para compreender e aplicar a genética animal de forma eficiente e eficaz. A genética básica abrange os princípios fundamentais que governam a hereditariedade e a transmissão de características biológicas de uma geração para a próxima. Esse conhecimento fornece as bases teóricas e conceituais para diversas aplicações práticas na genética animal. Aqui estão algumas razões pelas quais o estudo da genética básica é crucial para a compreensão da genética animal aplicada. Na hereditariedade e variabilidade genética, a genética básica explora como as características genéticas são transmitidas de pais para filhos e como a variabilidade genética é mantida em populações de animais.
Esse conhecimento é essencial para entender como as características desejáveis ou indesejáveis são passadas através das gerações e como a variabilidade genética pode ser mantida ou aumentada para promover o progresso genético em rebanhos ou populações animais. Na seleção genética, a seleção é uma ferramenta poderosa para melhorar características específicas em animais. O estudo da genética básica fornece uma compreensão dos conceitos de hereditariedade e variação, o que é crucial para o desenvolvimento de programas de seleção eficazes. Saber como selecionar animais com base em seus méritos genéticos ajuda a otimizar a produção animal, melhorar a produtividade, a saúde e a qualidade dos produtos obtidos. Em cruzamentos e combinação de genes, o entendimento dos padrões de herança e como os genes interagem entre si é essencial para realizar cruzamentos planejados que resultem em características desejáveis em animais. O conhecimento da genética básica ajuda a prever os resultados de cruzamentos e evitar problemas associados à endogamia, cruzamentos consanguíneos. Na biologia molecular e tecnologias avançadas, a genética animal aplicada se beneficia enormemente dos avanços da biologia molecular e das tecnologias de sequenciamento genético. No entanto, para compreender e interpretar adequadamente os dados gerados por essas tecnologias, é crucial ter uma base sólida em genética básica. No melhoramento genético, a genética básica é a base do melhoramento genético animal. O melhoramento visa selecionar e cruzar animais para alcançar características desejáveis em um rebanho ou população ao longo do tempo. Sem uma compreensão sólida dos princípios genéticos subjacentes, o progresso genético pode ser prejudicado e as metas de melhoramento podem não ser alcançadas. Assim, o estudo da genética básica é o ponto de partida essencial para qualquer aplicação prática na genética animal. Nas próximas aulas, revisitaremos os conceitos de genética básica e partiremos dos ensinamentos de Mendel. Nosso objetivo é criar pilares sólidos para uma melhor compreensão da genética. Muito obrigado por estar aqui comigo. Se ainda não, deixe seu like. Agradeço mais uma vez seu interesse por genética. E nos vemos na próxima.